Olá pessoal, tudo bem com vocês? Uma videoaula especial para vocês, para a gente falar um pouco sobre medidores elétricos em circuitos elétricos, tá? E é um assunto bastante importante porque a gente consegue entender melhor a dinâmica do funcionamento dos circuitos, a corrente que passa, as tensões que existem nos elementos, né? E para correntes e tensões tem um aparelho específico que mede a intensidade dessas grandezas, tá bom? Para medir a corrente elétrica, o nome do aparelho é amperímetro. O amperímetro é simbolizado no circuito por esse azinho dentro do círculo, uma flechinha, né? Esse aqui é um amperímetro. Para medição de tensão, o voltímetro, um V dentro da bolinha. Tá? Muito fácil de identificar e o próprio nome já nos remete ao que ele mede, né? Quando a gente fala amperímetro, a gente lembra de ampere, e ampere é a unidade de medida de corrente elétrica. Quando a gente fala voltímetro, a gente lembra de volts, que é a unidade de medida de tensão elétrica. Então, amperímetro mede corrente, voltímetro mede tensão, tá certo? Hoje em dia nós temos um aparelho, chama-se multímetro, né? E o multímetro ele é capaz de medir tensões, correntes, resistências, tudo num aparelho só, por isso que ele é chamado de multímetro, tá certo? Muito bem, então vamos lá. A característica do amperímetro, né? Amperímetro ideal. O amperímetro ideal ele é um aparelho que não tem resistência interna, então a corrente passa totalmente por dentro dele e ele vai registrar a intensidade da corrente. Por isso o amperímetro tem que ser colocado em série. Por exemplo, nesse circuitinho aqui, ó, que eu desenhei para vocês, é um circuitinho em série, né, com 3 resistores, um de 2, os 2 de 4, e isso aqui é uma fonte, é uma bateria, né, uma bateria que está dando uma tensão de 10 volts. O tracinho maior representa o positivo, o menor o negativo da bateria, e o sentido convencional da corrente é do positivo para o negativo. Então ela está girando aqui no sentido horário. Vou pôr um amperímetro aqui, ó, porque eu quero saber qual é a intensidade de corrente que está circulando nesse circuito. Repare que eu coloquei ele em série, né? O que eu tenho que fazer para ligar meu amperímetro? Eu tenho que cortar o fio, certo? Cortar o fio e fazer com ele a ponte aqui, ó, a ligação, para a corrente passar dentro dele. Então ele fica em série com o circuito, tá? Beleza? Bom, mas vamos supor que eu queira também descobrir qual é a tensão que está nesse resistor de 4 ohms, quantos volts tem nesse resistor. Então eu vou pôr aqui um voltímetro. O voltímetro, que mede tensão, tem que ser colocado em paralelo. Então olha como é que eu coloco o voltímetro. Voltímetro eu coloco assim, ó, voltímetro, né, em paralelo com um elemento que eu quero medir a tensão. Repare que para o voltímetro eu não preciso cortar o fio, eu só encosto aqui, ó, negativo, positivo e negativo aqui nos terminais e vou saber quantos volts tem daqui até aqui, né? Que também a gente chama de diferença de potencial. Então amperímetro eu ligo em série, voltímetro eu ligo em paralelo. Beleza? Mas vamos calcular, vamos aproveitar e calcular quanto estariam medindo esses dois aparelhos que eu acabei de colocar aqui para você. Para nós calcularmos isso, nós precisamos usar a primeira lei de Ohm, o RUI, né? R igual a U sobre I. Porém, a corrente que passa nesse amperímetro é a corrente total que circula aqui no circuito. Como é a corrente total, eu tenho que pegar o valor da resistência total. O que eu tenho de resistência total? 3 resistores em série, um de 2, outro de 4, outro de 4, vai dar 10 ohms. De tensão total, 10 volts. Então a corrente total vai ser 10 por 10, 1 ampere. Então o meu amperímetro vai ter que estar marcando 1 ampere aqui, né, quando o circuito estiver funcionando. Beleza? Bom, para eu achar a tensão só nesse resistor, o que eu vou fazer? A mesma formulinha do RUI, mesma formulinha, só que agora eu vou pegar o valor dessa resistência, 4, o U é quem eu quero, e eu sei que a corrente que está passando aqui é 1 ampere. Passo 1 multiplicando, tensão igual a 4 volts. Repare então, gente, que eu já sei tudo sobre o meu circuito. Se você prestar atenção, repare bem. Nesse resistor, que também é de 4 ohms, também eu vou ter 4 volts. Certo? E nesse resistor de 2 ohms, eu vou ter 2 volts.
4 volts mais 4 volts mais 2 volts, então os 10 volts que eu tinha, né, de saída do meu gerador. Então eu tenho 10 volts, 2, 4 e 4, né, divididos pelos resistores. A corrente é uma só no circuito em série, a corrente não divide, quem divide são as tensões, né? Então a corrente é de 1 ampere, é a corrente total que circula aqui. Beleza? Bom, vamos ver mais um exemplo, vamos ver mais um caso. Fiz um circuitinho em paralelo agora, tá vendo? Né? 3 resistores em paralelo, a corrente ela vem aqui do positivo, certo? Chega aqui, ela divide, tá? E eu quero saber, vamos colocar aqui, ó, eu quero saber qual é a tensão nesse resistor de 40. Então vou ligar um voltímetro aqui, e quero a tensão nesse resistor de 40. Beleza. Tem o R, tem o I? Tem. Eu sempre tenho que ter duas coisas para calcular a terceira, né? Usando o ROI. Então R igual a U sobre I. Tenho uma resistência de 40. Tenho uma corrente de 4 amperes passando nela. Passo multiplicando. 4 vezes 40 vai dar 160 volts. Então eu tenho aqui 160 volts. Mas se eu tenho 160 aqui, como estão em paralelo, a tensão é igual. Lembra, ó, aqui a tensão dividiu, né? Os 10 foram divididos, 2 para esse, 4 para esse, 4 para esse. Quem é igual é a corrente. Aqui é o contrário. A corrente divide, mas a tensão é a mesma, porque todos estão ligados aos terminais do gerador diretamente. Então esse gerador eu sei que dá 160 volts de diferença de potencial. Se eu quiser saber, por exemplo, agora, quanto vale a corrente, né? Vou colocar um amperímetro aqui, ó. Quero saber a corrente que passa nesse resistor de 10. Eu sei que a tensão aqui nos terminais dele é a mesma tensão no resistor de cima, ou seja, 160 volts. Usando a mesma fórmula, né? Nós vamos ficar com R10, o 160 e o I vai ser 160 dividido por 10, que dá 16 amperes. Então passa por esse resistor 16 amperes, tá? É o valor de A aqui em cima. E passa no de baixo também 16 amperes. Se passa também 16 amperes, o valor dessa resistência, que eu não sei, né, mas agora já sei, é igual ao da de cima. Aqui também você tem 10 ohms. 10 ohms. Certinho? Tudo bem? E assim a gente vai descobrindo as coisas no circuito, usando amperímetros e voltímetros, né? A gente vai descobrindo tensões e correntes em cada parte. Beleza? Bom, eu vou colocar para você duas questõezinhas para você fazer agora, tá? Então eu vou apagar aqui. E essas vão ser para vocês desenvolverem. Tá legal? Certinho? Então vamos lá, vou escolher uma bem bacaninha aqui para você. Uma primeira que é assim. Aqui. Muito bem. Vou colocar um amperímetro aqui, na saída desse gerador de 15 volts, né? E aqui eu tenho um resistor de 20, tenho um resistor de 10 e tenho um resistor de 60. Tá? Beleza? Isso aqui é uma chave, é um interruptor, né? Aqui ela está aberta, então quando ela está aberta não vai passar corrente nessa parte de cima, só aqui, ó. Quando eu fecho essa chave, aí a corrente vem e divide aqui, né, passando pelos dois resistores e pelo resistor de baixo. Então eu quero saber qual a intensidade da corrente, né? Qual a corrente que passa pelo amperímetro. Certo? Item A, com chave aberta,
no item B com chave fechada. Beleza? Tudo bem? Aí a primeira questãozinha, primeiro desafio para você, né? Para você, seguindo esse conceito, tentar achar o valor da corrente no amperímetro com chave aberta e a chave fechada. Tá? O segundo desafio para você vai ser esse daqui, ó. Um circuitinho parecido com aquele que a gente fez, né? Certo? Aqui eu vou pôr uma resistência de 20, 10, 20 ohms, 10 ohms e R. Certo? Tenho aqui uma corrente de 4 amperes e aqui uma corrente de 16 amperes. Aqui eu vou pôr um amperímetro e aqui eu vou pôr um voltímetro. Voltímetro ligado em paralelo, amperímetro ligado em série. Então eu quero o valor do amperímetro, certo? E eu quero o valor do voltímetro. Certinho? O amperímetro está marcando a corrente I, que passa nesse resistor de 10, e o voltímetro a tensão nesta associação em paralelo. Pensa quantos volts tem aqui na associação em paralelo. Beleza? Então tá aí os dois desafios para você aplicar esses conceitos importantes a partir do exemplo que a gente deu, né? E qualquer dúvida estou por aqui. Muito obrigado.